Bem-vindos, vamos chegando junto. Todo mundo aí do outro lado puxa uma cadeira confortável, pega água, café. Ó, eu tô com a minha xícara d'água porque pretendo falar bastante com vocês hoje. Fiquem à vontade para interagir durante a apresentação aqui, a nossa conversa, usa os comentários aqui do Face Live. Pode dar joinha, coraçãozinho, vou fazer várias perguntas, podem me responder aqui no live do Facebook nos comentários, que a gente vai estar junto, tá bom? Eu queria que vocês preparassem aí uma horinha, mais ou menos, para ficar junto comigo aqui nessa transmissão, que eu preparei esse conteúdo super bacana para vocês, tá? Eu sou a Bia Lombardi, sou criadora do site Incendem Seu Gênio Criativo, tá? Que é uma plataforma de conteúdo, tanto texto, vídeo, até podcast eu faço às vezes, sobre criatividade e motivação. Mas é claro aí que a minha história não começou aqui, nesse momento aqui falando com vocês. Eu sou arquiteta de formação, trabalhei quase 10 anos na área. E ao mesmo tempo que eu trabalhei com arquitetura, me formei, estudei, eu sempre cantei, desde adolescente eu sempre cantei, a música sempre fez parte da minha vida, graças à família do meu pai, que é toda italiana e sempre foi muito apaixonada por música. Então assim, na minha adolescência eu fiz aula de canto, de contrabaixo e quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu estava na faculdade, eu já sempre tive banda, mas nunca era profissional assim, né? Então quando eu tinha uns 20 anos, eu comecei a cantar profissionalmente com várias bandas aqui em São Paulo e é uma das atividades, acho que é uma das poucas atividades que eu posso dizer que eu fiz a vida inteira. Eu canto desde os 20 anos, faço isso até hoje, tá? Eu brinco que é a única das minhas paixões, que eu tenho várias, como vocês vão ver aqui, que sobreviveu à montanha russa de paixões que eu sempre tive na vida e sobreviveu do começo ao fim. A música é sempre a minha companheira, tá? Então, assim, ao longo dos 10 anos que eu trabalhei com arquitetura, eu me formei, eu adorei a faculdade, foi uma faculdade incrível, multidisciplinar. A gente tinha, além das aulas de projeto, né, a parte técnica, a gente tinha aula de história da arte, a gente tinha aula de desenho, a gente tinha aula de projeto de imóveis, a gente tinha aula de comunicação visual, a gente tinha aula de fotografia, cenografia. Foi uma faculdade muito rica nesse aspecto. E ao longo da profissão, depois que eu me formei, eu fui me desencantando com as coisas um pouco, porque eu percebi que a arquitetura tava para mim, tá? Vou deixar uma opinião particular. Tava sendo muito pouca inspiração, né? E muita pendência de obra, de construção e tal, né? Então, assim, eu sempre achei, na verdade, de onde vem a desilusão, que o trabalho do arquiteto fosse realizações. Isso era o que mais me movia em fazer arquitetura, realizações, construir realizações, né? E eu estava muito descontente com quão longe eu estava ficando disso na minha profissão no dia a dia. Então foi aí que foi meio natural, eu comecei a pegar alguns trabalhos de comunicação visual, identidade corporativa. Um amigo meu, marido de uma médica, me disse que a esposa dele estava abrindo uma clínica e precisava de ajuda para deixar o espaço dela lá que ela tinha alugado com a cara dela. E isso incluía, além de decoração de interiores, que é uma coisa que eu sempre trabalhei também, deixar o branding dela bem evidente no espaço. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra, o branding. A questão, assim, é a questão que eu podia ter dito não, né? Afinal, estava longe da minha área de atuação, de anos em arquitetura. Falei, como é que eu vou fazer comunicação visual, branding? Mas, assim, quem me conhece sabe que eu sou movida a desafios, eu adoro novidades. Eu sou um ser curioso, podemos dizer, por natureza. Então, dias depois que ele me fez essa proposta, eu comecei a estudar sobre o assunto. Resgatei aulas de comunicação visual na faculdade, lá da faculdade que eu tive, né? Muitas aulas, foram 2 anos. E eu bolei um plano de identidade corporativa para ela. Foi o primeiro trabalho que eu fiz nessa área. Desde então, eu nunca mais parei. Faz 10 anos já, desse primeiro cliente, que eu tenho meu estúdio de design para a área médica. Incrível que foquei na área médica, que é a Marca Viva Design, o meu estúdio. E esse projeto desafiador inicial aí acabou me colocando numa nova jornada, que incluiu a internet, incluiu as mídias sociais, conforme elas foram dominando o mundo, né? Então, assim, começou com a parte de branding, né, aliado à decoração, então era muito interessante porque eu fazia toda a parte de sinalização, às vezes eu bolava uns balcões de atendimento com o logo aplicado e começou nessa parte meio de intervenção entre comunicação visual e arquitetura e acabou indo para a
parte de identidade corporativa geral. Então, toda a parte de papelaria, de brochuras, de folhetos, depois que veio a internet mesmo, toda a parte de site, sociais, e na área médica a gente tem uma questão que é meio complicada, que médico, pelo CRM, né, Conselho Regional de Medicina, eles não podem fazer propaganda, né, então assim, é muito delicado como é que você mostra um trabalho de um médico sem configurar propaganda. Então foram coisas que eu fui desenvolvendo ao longo desses 10 anos que eu trabalho com isso, né. Então, daí para eu mergulhar, como eu disse, de cabeça, né, desse meu trabalho com os médicos, trabalhar de cabeça no marketing digital e na produção de conteúdo, foi um pulo. Eu sempre tive internet, eu tenho blog desde 98, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Então, assim, eu acabei fazendo esse trabalho de conteúdo para eles também e para outras empresas. Cheguei até a trabalhar com empresas de beleza, gerando conteúdo, engajamento e tal, foi muito legal. Então, assim, atualmente, além de cantar com a Bellatrix, minha banda vai fazer 10 anos essa banda já cantei inúmeras outras, eu comando o Marca Viva Design, que é esse meu estúdio, para a área médica, né, de design para a área médica, e eu também trabalho gerindo digital de uns anos para cá de outras marcas que não tem a ver com a área médica, mas que eu me apaixone. Sempre que alguém me vem com um projeto que eu gosto muito, que eu me identifico, eu gosto de abraçar a causa. Então, assim, eu não aceito tudo que aparece, mas o que eu aceito mora dentro do meu coração. Isso vocês vão entender que é muito, muito importante. Tá? Então, assim, além de trabalhar com essas coisas, eu também tenho minhas ideias pessoais malucas. Já tive o Bramari, que foi um blog incrível, que ele tá um pouco em repouso agora, enquanto eu me foco em Incendei Seu Gênio Criativo. Escrevi ano passado meu primeiro livro, o Criatividade Empática. Um livro onde eu falo sobre a minha metodologia, o meu approach da criatividade, que eu acho que eu acredito que a criatividade não seja um projeto isolada, ela depende da interação entre pessoas para crescer e florescer. Foi um projeto muito legal que a gente fez, eu e a Renata Montenegro, que ilustrou o livro, a gente fez via crowdfunding, então foi demais. Conseguimos arrecadar grana, publicar, imprimir e entregar para as pessoas, né? Então, assim, sempre que alguém me pergunta, Bia, legal, o que você faz da vida, eu sinto um pouco de dificuldade de explicar. Minha mãe esses dias me mandou uma notícia do LinkedIn falando que, não sei quanto, 70% dos pais da geração millennial não sabiam explicar o que os filhos faziam. E eu acho que tem muito disso, né? Porque a gente é muito plural, faz muitas coisas. Mas, assim, se eu pudesse resumir o que eu faço, eu gostaria de dizer que a minha missão no mundo é lascar o seu gênio criativo aí do outro lado, para que o seu gênio incendeie o mundo, seja através das palavras, da minha música ou da internet. O importante, assim, no final é que eu consigo trabalhar realizando os sonhos das pessoas. Lembra que era tudo que eu queria quando eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu pensava, poxa, arquitetura é realizar sonhos? Olha só como a viagem de um ser humano, né, te leva do ponto A ao ponto B, passando por inúmeras coisas, não é um caminho reto, né? Ou seja, assim, de paixão eu entendo, porque eu sou o ser movido a paixão. Eu sei, eu falo dessa paixão, né? Eu sei, tá, gente? Sei mesmo, de verdade, porque eu já passei por isso. Que o slogan, né? Encontre a sua paixão é o mantra da nossa geração, né? Você vê isso escrito, você ouve as pessoas falarem, tá em todos os lugares. Encontre a sua paixão, busque a sua paixão. E apesar de ser uma ideia libertadora no começo, ela pode acabar causando um efeito contrário na gente e angustiando a gente. Porque conforme a gente vai demorando para encontrar a paixão na nossa vida, mais angustiado a gente fica que isso não vai acontecer, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas peraí, esse negócio de paixão existe mesmo? É papo de hipster, de moderninho, de geração Y, né? De geração dos millennials, o quão importante é isso, né? Então, assim, vocês que estão me assistindo aqui no live, eu queria que quem tá vendo me contasse aqui no comentário se vocês sentem essa angústia, esse aperto no coração toda vez que vocês pensam sobre paixão, sobre fazer um trabalho com paixão. Isso é uma sensação libertadora para vocês ou é uma situação que angustia? Sabe, assim, se você... qual é a sua percepção, né? De trabalhar com mais paixão, de viver com mais paixão? É uma percepção legal, uma percepção boa,
Ou é uma percepção que dá aquele apertinho no coração, porque às vezes você não sabe nem por onde começar? Me contem aqui nos comentários, eu vou adorar saber como é que você aí do outro lado, como é que vocês aí do outro lado lidam com isso, com essa coisa da paixão na vida. Me contem, a Nádia, a Nádia respondeu aqui, ela chegou no nível em que a paixão dela tá bem longe. Nádia, eu te entendo. Dá aquela sensação de desmotivação, né? Uma hora que você tá caminhando meio às cegas pelo mundo, sem saber direito que rumo que você toma, quais são as suas escolhas. É essa a sensação que você tem de estar meio caminhando a esmo, assim, sem era nem beira, como diria sua avó? É normal, todo mundo passa por essa sensação ao longo da vida. E conforme a gente vai se desconectando disso, isso vai angustiando a gente vai cada vez mais se afastando dessa angústia. E aí fica complicado mesmo encontrar e cultivar as paixões, né? Então a gente vai conversar, o legal é que a gente vai conversar exatamente sobre tudo isso hoje, tá? Vamos bater um papo bem legal. No final desse hangout, eu vou dividir com vocês 3 dicas preciosas aí para vocês cultivarem a paixão na vida de vocês e buscarem realizar mais coisas com essas paixões no ano que vem. Então fiquem até o final para não perder o conteúdo bacana que eu tô preparando para você, que eu preparei para vocês, que eu vou dividir com vocês, tá? Tem uma autora, a maioria deve conhecer, a Elizabeth Gilbert, escreveu aquele livro Comer, Rezar e Amar, que virou filme famoso, né? A Liz, ela lançou outro livro chamado A Grande Magia, não sei se vocês leram aí. Ela deu, na época desse lançamento do livro, não sei se foi começo do ano passado, ela deu uma entrevista para New York Magazine sobre o livro, né? Esse livro novo, e ela jogou uma luz interessante sobre um assunto, eu queria citá-la aqui para vocês. Abre aspas. Ao invés de seguir a sua paixão, siga a sua curiosidade. A paixão queima rápido, ela vai e vem. A curiosidade é tão acessível e disponível, ela tá ali todos os dias da sua vida. Fecha aspas. É uma frase tão pequena, mas eu não poderia concordar mais com a Liz Gilbert. Na minha opinião, o melhor caminho para a gente encontrar a nossa paixão, a tal da motivação criativa, né, na vida que as pessoas procuram tanto, não é dar a largada com os olhos grudados lá na linha de chegada, sabe? Achando que a paixão é um presente, é um pacote pronto. Porque não é no objetivo final que você tem que focar a sua energia, e sim na corrida, no percurso que vai te levar passo depois de passo. E é essa expectativa de encontrar uma paixão arrebatadora que acaba travando muita gente. Porque é como se você estivesse esperando algo cair do céu, um insight magnífico, maravilhoso. E na vida a gente a grande sacada é que a gente vai ser mais movido à curiosidade do que à paixão. A curiosidade que nos leva a encontrar e a cultivar as nossas paixões. É tão pequena essa frase dela, mas é tão transformadora. Paixão, né? Por que raios é tão importante seguir ter paixão, né? Assim, pelo que a gente faz, né? Sentir paixão pelo que a gente faz. Esse é um assunto, gente, que me interessa muito, porque como eu contei aqui agora há pouco na minha breve biografia aqui para vocês, eu sou uma pessoa movida a paixão. Eu não consigo me envolver com nada, absolutamente nada, que não desperte um interesse maior em mim, sabe? Uma vontade de saber mais sobre aquilo, de investigar, de aprender e principalmente de me maravilhar nesse processo, né? Então, assim, apesar da paixão ser tão importante para mim, quanto o ar aqui que eu tô respirando, eu sei que para muita gente ela é tipo um bicho, um monstrinho de 7 cabeças. Porque as pessoas perguntam, será que uma vida assim existe mesmo? Tem uma psicóloga chamada Angela Duckworth. Angela Duckworth. Ela é americana e ela fez uma palestra no TED chamada Garra, que acabou ficando super famosa, e ela acabou escrevendo um livro que tem o mesmo nome, chama Garra, que eu recomendo super para você aí que tá atrás de mais motivação e paixão na vida. Chama Garra, tá? Angela Duckworth. Cheguei. Tá aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Angela, vocês estão vendo espelhado aí, dá pra ver, né? Angela Duckworth, chama Garra, o poder da paixão e da perseverança. Esse livro é muito maravilhoso. Tem um trecho aqui que eu quero ler pra vocês, que ela diz o seguinte: o quão ridículo é aconselhar os jovens a fazer aquilo que amam. Na última
décadas, cientistas que estudam interesse chegaram a uma resposta definitiva. Interesse aqui no sentido que estudam paixões, né? Em primeiro lugar, estudos mostram que as pessoas ficam muito mais satisfeitas com o trabalho quando tem algo que coincida com seus interesses pessoais. Essa é a conclusão de uma meta-análise que reuniu dados de quase 100 pesquisas diferentes para analisar trabalhadores adultos de praticamente todas as profissões possíveis. Por exemplo, pessoas que gostam de pensar sobre ideias abstratas não ficam felizes administrando as minúcias de projetos complexos de logística. Eles prefeririam resolver problemas matemáticos. E aqueles que gostam de interagir com outras pessoas não são felizes trabalhando sozinhos no computador o dia inteiro. Seria muito melhor que trabalhassem em vendas ou fossem professores, por exemplo. E mais, pessoas cujos trabalhos coincidem com seus interesses pessoais, em geral, são pessoas mais contentes com a vida como um todo. Em segundo lugar, as pessoas apresentam um melhor desempenho no trabalho quando fazem o que lhes interessa. Essa é a conclusão de outra meta-análise de 60 pesquisas feita ao longo dos últimos 70 anos. Funcionários cujos interesses pessoais coincidem com as suas ocupações se saem melhor no trabalho, ajudam mais os colegas e permanecem mais tempo no emprego. Universitários cujos interesses pessoais coincidem com a sua especialidade tiram notas mais altas e abandonam menos os estudos. Isso parece bem óbvio, né? Claro, quando a gente lê, mas por que se parece óbvio? Por que tanta gente erra o alvo, como ela diz, né? Na hora de alinhar suas ocupações do dia, da vida, com seus gostos pessoais, né? Por que às vezes as pessoas estão anos-luz, né? Do que fazem diariamente e do que gostariam de fazer. Eu tenho um palpite bem similar ao dela nessa questão, tá? Eu acho assim que o grande problema é que as pessoas acham que a paixão surge tipo flechinha de cupido, sabe? Arrebatadora e inesperada. Quando na verdade a gente devia ter um approach mais de persegui-la, de cultivá-la. E aí eu vou usar a Liz Gilbert lá. Através de como? Através da curiosidade, tá? Essa é a primeira grande sacada. Ter curiosidade pelas coisas, pelo mundo e pelas coisas que você gosta de fazer. Pensa assim, ó. Se a gente puder fazer uma analogia com tempestade, paixão, tempestade, tem essa coisa, né? Em ebulição aí. Que a paixão não é o raio. A paixão tá mais pra chuva constante, tá? A paixão não é um raio. A paixão está mais para uma chuva constante. Eu sempre fui uma pessoa bem criativa, assim, sempre cambaleei entre várias atividades diferentes, sempre procurando características, coisas para fazer que reforçassem isso. Tipo, então sempre desenhei, sempre tive relação com música, eu fotografei muito tempo, eu sempre escrevi, parei de uns anos pra cá, eu voltei com essa coisa da escrita, tá? E eu fujo de toda e qualquer atividade burocrática e automática que surge, assim. Eu perco o interesse, eu não consigo me focar em atividades que não me interessem, que não me permitam extravasar esse lado da minha criatividade. Daí você pode estar aí do outro lado, né, pensando. Mas, pô, que sortuda, essa daí não tem nem do que reclamar, não é verdade? Só que o buraco, como tudo na vida, é um pouquinho mais embaixo. A verdade é que eu vivi com tanta angústia os meus 20 anos, 20 aos 30 anos, né? Justamente por ser tão investigativa e curiosa, eu pulei muito galho em galho entre muitos interesses e paixões, tá? Arquitetura, comunicação visual, e música, e fotografia, e escrever, né? E eu não sentia nenhum foco. Eu passei uns 10 anos da minha vida, assim, fazendo as coisas, porque eu sou uma pessoa de ação, mas me angustiava o fato que eu não tinha nenhum foco, ou pelo menos não estava perseguindo nenhum objetivo que eu considerasse concreto, tá? Eu estava, tipo, completamente envolvida na busca, enquanto todo mundo me dizia que eu deveria me preocupar mais com os resultados, né? Então, assim, todo mundo pensava no objetivo final e eu lá, tipo, buscando, né? No caminho, no passo a passo. Pelo menos assim, era assim que as pessoas me viam, era assim que pais, familiares, enfim, gente que, né? Sempre quando a gente tem essa idade, vem dar um BD, meter um bedelhinho na vida da gente. Me viam até um pouco como Ana, talvez. Era a sensação que eu tinha, né? E foi assim que eu passei um bom tempo da minha vida me enxergando também, claro, né? Então, assim, se a gente pudesse fazer um zoom, né? Eu desenhei na infância, eu projetei prédios na minha vida jovem adulta, casas, supermercados, trabalhei com vários projetos, hotéis, e tudo isso enquanto eu cantava com as minhas bandas, fotografava shows e peças de teatro de amigos,
e depois eu ainda fui me envolver no estudo de design, para a área médica, me envolver com conteúdo para a internet, desenhar, programar sites, criar novos blogs, criar portais, né? Tudo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Como se meu dia tivesse 30 horas, né? Tudo que aparecia me sentia na obrigação de abraçar. Na época eu nem sabia explicar por quê. Hoje eu sei. Eu acho que tinha tanta essa cobrança por resultado que eu não me permitia dizer não para as coisas também. Porque eu digo não para alguma coisa que pode me trazer um resultado bacana, né? Então, assim, era uma investigação incansável, uma busca implacável. Eu estava sempre buscando coisas que alimentassem a minha criatividade. Tem um psicólogo americano, ele chama Barry Schwartz. Ele diz que o grande problema que impede muitos jovens de desenvolver um interesse sério para uma carreira ou caminho são as expectativas pouco realistas. Ele diz que os jovens ficam pulando assim, tem essa característica, né, de pular de galho em galho, descontente, esperando que a paixão atinja a gente tipo um raio, né? Nossa, é isso, toma aqui o presente com o laço dourado, né? Eu vou ler uma citação dele aqui que é bem legal. Abre aspas. Em muitas coisas, as sutilezas e alegrias aparecem depois de um tempo. Depois de debruçarmos sobre elas. Há muitas coisas que parecem desinteressantes e superficiais até a gente começar a fazer. Depois de algum tempo, a gente entende que essas coisas têm muitas facetas que a gente não conhecia desde o início. E nunca poderemos resolver totalmente o problema ou entender tudo de fato, né? Ver 360 graus. Esse approach investigativo exige dedicação, exige curiosidade. Linkando lá com a Liz Gilbert, né? Vocês estão vendo que eu estou contando uma historinha que ela se linka, né? Então foi assim, exatamente isso que aconteceu comigo hoje, né? Quando eu olho para trás e avalio. Conforme os anos foram passando, eu fui compreendendo que o que eu considerava meio uma maldição, né? De ter muitas paixões, era na verdade a maior bênção da minha vida, assim. Eu saquei que existia sim algo que unia todas essas minhas empreitadas criativas, né? Eu consegui, depois de muita autoanálise, enxergar essa linha invisível que estava costurando a minha história. Com o esse amadurecimento eu aprendi o quê? Que eu podia misturar meus conhecimentos em projetos bacanas, tá? Unindo essas habilidades em design, fotografia, escrita, música, para inspirar outras pessoas. Essa foi a grande sacada. Essa era a inspiração. O elo de tudo na minha vida que eu fiz até agora. Quando eu consegui sacar isso, a angústia passou. Eu entendi que as minhas paixões não era o exercício da criatividade em si. O exercício da criatividade era um meio. Vocês conseguem entender essa analogia? Ela era um meio, mas ela não era o resultado. O resultado é que eu deveria usar a minha criatividade para transformar a vida das pessoas ao meu redor. Ou seja, nunca foi sobre mim. Eu estava nessa busca sempre que era sobre mim, mas nunca foi sobre mim. Era sobre você aí, do outro lado. Como é que o que eu faço atinge você, atinge a sua vida, te inspira, te motiva. Então, assim, a verdade, assim, eu nunca teria sacado isso se eu não tivesse percorrido todo esse caminho doido que eu percorri até hoje. Eu tenho 38 anos, né? Me formei com 20 da faculdade. Então, assim, são 18 anos nesse caminho e as coisas foram ficar claras para mim de uns 2 anos, 3 anos para cá. Eu fui ter essa sacada, né? Então, assim, é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Se você precisa de dicas aí para cultivar as suas paixões, executar mais, eu vou falar para ti 3 dicas, 3 insights bacanas. Mas antes disso tudo, eu queria ver com vocês aí do outro lado que estão assistindo, qual é a maior dificuldade que vocês têm? Abram o coração, sejam honestos, falem comigo. Qual é a maior dificuldade que vocês têm quando vocês pensam em injetar paixão na vida de vocês, no que vocês fazem no dia a dia? Tá? E aqui, puxa, pode ser tanta coisa, não tô falando só de trabalho, não. Atividades de hobby, atividades extracurriculares, enfim, coisas que você gostaria de fazer com mais paixão. Qual é a dificuldade que faz vocês não realizarem essas coisas no dia a dia de vocês? Quem quiser abrir o coraçãozinho aí pra mim, estou todo ouvidos. Só falar. É difícil, né? A gente fica meio vendido com essas coisas de abrir o coração. Mas não tem problema nenhum, gente. Fala que eu escuto vocês com o maior amor deste mundo.
Eu preparei um PDF, tá? Só para vocês sacarem aí. Eu preparei um PDF do que eu vou falar agora dessas próximas 3 dicas. Quem quiser receber esse PDF por e-mail, é só mandar e-mail para mim, tá? É desembucha@incendeiseugeniocriativo.com.br, desembucha@incendeiseugeniocriativo.com.br. Mandem o e-mail e falem, Bia, eu quero o PDF do live no Facebook. Eu mando para vocês o PDF, tá? Ó, o Anderson diz, fala, Andy, que o problema dele é a organização, com metas e prioridades. Isso é uma verdade. Eu passei, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu também passei por essa loucurinha de fazer muitas coisas, querer fazer muitas coisas e não conseguir organizar o meu tempo. A gente vai falar disso, Anderson. A Karina diz assim, o medo da decepção, do se der errado, né? O famoso e se? E se eu fizer isso e der ruim? Deu ruim, gente. Karina, a Nádia diz que é a falta de motivação e com isso o medo do resultado. Karina, Nádia, tem uma frase que uma vez eu li, essas frases de Facebook, mas eu falei, puxa, frase espertinha essa, que dizia algo mais ou menos nessa linha. Pensa bem, você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Faz esse exercício aí comigo, todo mundo que tá aí do outro lado. Fecha o olho aí 2 segundos e pensa nas piores coisas que aconteceram na vida de vocês, essas coisas mais horríveis. Eu tô falando aqui, mas eu tô pensando na minha também, foram algumas. E eu tô pensando isso que a frase disse, eu sobrevivi a todos, sem exceção. E você também, você tá vivo aí do outro lado, você sobreviveu a todos. Isso diz muito sobre a gente, né? A gente não se acha capaz de realizar, ou de passar pelas coisas, ou até de lidar com erros, lidar com fracasso, mas no fundo a gente está vendido pelo medo do fracasso. Só que a gente esquece que a gente já passou por muita coisa, sobreviveu a muitas dificuldades e vai sobreviver a muitas outras. Então assim, você aí do outro lado, 100% de certeza que você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Então assim, quando a gente analisa a vida sob esse aspecto, a gente começa a sacar que o medo é algo que tem um autor americano muito bom que chama Steven Pressfield. Ele chama o medo de a resistência. É a resistência, né? Toda vez que você vai ter uma ideia, você tá com uma coisa que tá, né, movendo seu interesse e tal, você vem aquela excitação, mas logo vem a resistência. Logo depois vem a resistência, que é o medo, nada mais é do que o medo. A gente tem como lidar com ela, né? Tem maneira, sim. Vou falar vamos conversar sobre isso ainda muitas vezes. Então, assim, bora anotar, deixa eu, só para eu mostrar, não vai dar para mostrar para vocês o PDF que eu preparei, que pena, mas vocês anotaram aí no papelzinho, né, desembucha@incendeiseugeniocriativo.com.br, quando acabar a transmissão aqui, me manda um e-mail que eu mando esse PDF para vocês aí de graça, tá, que eu tinha preparado ele mesmo aqui, né, não vou conseguir mostrar. Então, vamos lá, os 3 insights bacanas que eu quero conversar com vocês, e assim, eu quero que vocês interajam comigo, tá? Porque a gente tá tendo aqui uma conversa. Número 1, primeiro insight. Mantenha, e vocês vão ver que essa coisa a Nádia diz até, às vezes até ter que corresponder às outras pessoas. Sim, as expectativas, né? Se a paixão é nossa, se o interesse é nosso, por que a gente tem que corresponder à expectativa do outro e não a nossa? Isso também é uma outra coisa para ficar ressoando aí na cabeça de vocês. Então, assim, e tem primeira dica das 3 que eu vou falar. Mantenha os olhos de criança durante toda a vida. Isso tem link direto com o que a Liz Gilbert fala lá, que não busque pela paixão simplesmente, seja curioso, né? Então, estudos que acompanharam milhares de pessoas ao longo do tempo mostraram que a maior parte delas só começa a gravitar, a orbitar ali na direção dos interesses vocacionais, tá? E a se distanciar do que não gosta, lá no fim do ensino fundamental, começo do ensino médio. Ou seja, ter uma paixão perfeitamente articulada na infância e na adolescência é coisa para boi dormir. Então tem muito adolescente que se sente muito perdido. E, gente, é a hora de se sentir perdido mesmo, porque o mundo é infinito de possibilidades, né? E a gente fica colocando pressão na cabeça dessas crianças de 15, 16, 17 anos com coisa de faculdade, se eles não tiveram vivência, né? Não viveram, não conseguiram despertar muitas vezes para aquilo que interessa, né? A função, para mim, tá? A função primordial da infância e da adolescência, na minha opinião, é a investigação.
tá? Busca, concordo totalmente com a Alice Gilbert, vou falar isso várias vezes, é a busca pela curiosidade, a descoberta do mundo e as infinitas possibilidades que o mundo tem aí pra gente. É exatamente por isso que é na infância que a gente costuma ser super criativo, né? Todo mundo, quem diz, eu não era uma criança criativa, acho muito difícil, porque a criança ela é curiosa, ela está construindo seu repertório, né? De palavras, de ideias, de pessoas. Então, assim, ela faz isso através da curiosidade, através da criatividade. E são essas as características, essa é a característica dessa minha primeira dica, de manter os olhos de criança durante a vida toda. É isso que a gente deveria fazer, cultivar esse olhar de criança, curioso por tudo, pelos processos, né? Porque a pessoa curiosa acaba sendo, sim, uma pessoa criativa, porque ela se interessa por tudo que está em volta dela, tá? Ela vai atrás daquilo, ela investiga tipo louca, ela capta energia do lugar, do momento, e ela está onde ela deseja estar, porque a partir do momento que ela é movida a um processo de curiosidade, ela não está ali à toa, ela está ali porque ela deseja estar ali. Faz sentido isso para vocês? A pessoa que é curiosa, né, que tem esse olhar infantil, ela, né, de novidade, ela entende que sem se conectar com outras pessoas vai ser muito difícil parir um projeto que tenha significado e seja apaixonante. É na infância que a gente aprende a se relacionar, né? E a gente busca esse relacionamento com as pessoas na infância. Então, assim, mantenha, dica 1, mantenha os olhos de criança durante toda a vida, gente. Seja curioso, busque, mesmo que isso não tenha nada a ver, tá? Com o que você faz agora no momento, por exemplo. Outra frase, acho que pode resumir bem, é assim, antes de trabalhar, vem a brincadeira. Antes do trabalho, vem a brincadeira. A gente nunca pode esquecer disso, né? A própria Angela Duckworth, no livro Garra, né? Vou mostrar mais uma vez esse livro aqui, porque esse livro é muito massa. Ó, se você estiver procurando leitura aí para fazer, essa é a mina. Ela tem uma citação nesse livro que ela diz, ó, vou ler aqui, abre aspas. Antes de as pessoas que ainda precisam descobrir a sua paixão, tá? Gente que ainda tá sem nenhuma dica aí, estarem prontas para gastar horas e horas, todos os dias, aprimorando com dedicação essas habilidades, elas precisam experimentar, despertando e reativando interesses. É claro que desenvolver o interesse exige tempo, energia e, claro, muitas vezes disciplina e até algum sacrifício. Do tipo ter que deixar de fazer alguma coisa para fazer outra, uma escolha, né? Então, nessa primeira fase de busca, de curiosidade, contudo, os novatos não devem se preocupar com o aperfeiçoamento da técnica, assim por assim dizer. Eles não precisam. E é isso que atrapalha, né? Porque eles não pensam anos-luz na frente. Eles não sabem qual vai ser a sua meta suprema da vida. Mais do que qualquer coisa, eles estão se divertindo. É isso que a gente faz quando é criança, quando é adolescente, ou até quando está no início da vida adulta. A gente está se divertindo, a gente está buscando como é que eu vou passar horas e horas focado numa atividade que eu não sei nem direito o que é, né? Então, assim, dica número 1, curiosidade, gente. Quem aí consegue desenvolver mais curiosidade na vida, grita eu aqui nos comentários. Dá um eu, assim, com as mãozinhas levantadas. Acho que curiosidade é uma coisa que é até divertida da gente buscar, né? Se alguma coisa nos interessa, às vezes você vê algum filme, às vezes você vai fazer alguma viagem, às vezes você vê algum livro, às vezes você está conversando com algum amigo e surge um assunto que desperta, que você percebe, isso é uma dica, isso é outra coisa incrível. O que você fala com paixão, o que você fala quando você está conversando com alguém que você sente que te inflama, que desperta uma eloquência às vezes em você, né? Uma vontade de dizer e de colocar para fora. Comece a anotar essas coisas que surgem em conversas, em leituras, assistindo filmes, documentários, séries. O que te inflama? O que você sente que te inflama? Anota isso que te inflama. E seja curioso com isso. Lá atrás. Vai investigar. Vá saber mais sobre aquilo. Às vezes surge uma oportunidade de estudar aquilo melhor, ou de um outro livro, de repente, que faz um link com aquele que você está lendo. A minha busca pela criatividade, né, nesses últimos 2 anos, que foi bem ligada à escrita, veio muito assim, através da leitura. Foi a minha paixão. Eu sempre gostei de ler, mas essa leitura com foco, sabe? Eu vou ler sobre determinado assunto e uma coisa leva a outra. E na hora que eu vi, eu tinha todo um esquemático de como a criatividade funcionava para mim. E eu consegui transpor, escrever em palavras e escrever isso no livro. Então, assim, começou com um livro, começou com uma leitura, com uma dica de leitura. O que é que te inflama?
Anota isso. E dica número 1, mantenha os olhos de criança, seja curioso com aquilo que te inflama, tá? Então assim, se você anda desmotivada, sentindo a vida sem graça, sem paixão, essa é a minha dica número 1. Vou repetir, volte a ter curiosidade de quando você era criança. Diga mais sims, pegue essas coisas que te inflamam o interesse e vá atrás, diga sim, tá? Como eu disse, foi assim que eu geri meus interesses ao longo da vida, né? Eu sempre disse sim. Então, uma palavra tão pequena abre tantas portas. Eu adoro aquele filme do Sim Senhor lá, o filme do Jim Carrey, que ele baixa uma maldição nele lá, que não é nem uma maldição, é uma bênção, né? Se você for parar pra pensar, ele só tem que dizer sim, ele não pode dizer não nunca. É maravilhoso. Então, assim, não viva a vida apenas, investigue a vida, tá? Quem gostaria aí de... Quem aí, na verdade, é o contrário, a pergunta. Quem aí tem medo de dizer sim para as novas aventuras e fazer outras coisas que fujam da rotina? Quem tem medo? Você tem medo de chegar? Tananana. Quem tem medo aí, gente? Pois é, falei sobre isso ali há pouco agora, né? O medo é a resistência. Ela vai surgir. O grande segredo, sentir medo é normal. Eu sinto medo, você sente medo, todo mundo sente medo. O que diferencia as pessoas que sentem medo e congela e as pessoas que sentem medo e seguem à frente, né? Ou seja, o medo é combatível, gente. É assim. Vamos lá. Esse foi o item 1, tá? A curiosidade, os olhos de criança. A paixão. Item 2, tá? Tô aqui lendo meu próprio PDF, que infelizmente não tô conseguindo compartilhar a tela com vocês. Item 2. Entenda que a paixão não nasce dentro de você. Ela tá no mundo, tá em volta, tá ao seu redor, tá fora. Então, assim, o que vai despertar a sua paixão, aí, ou paixões, que eu espero que você tenha muitas, são as interações que você tem diariamente com o mundo em volta de você. Então, assim, o que você anda fazendo no seu dia a dia? Acorda, toma banho, trânsito, trabalha, trânsito, volta, janta, dorme. Esse piloto automático costuma tirar a gente da jogada da paixão muitas vezes. Porque a gente não tá tendo... As pessoas que acabam vivendo nesse piloto automático, eu já vivi muitas vezes nesse piloto automático também, a gente corta as nossas interações com o mundo, né? É praticamente como se elas não existissem. Então, assim, o processo de descoberta de um interesse, ele pode ser confuso, como foi o meu, errático, às vezes ineficaz, fazendo muita coisa, perdendo tempo com bobagem, né? Mas, assim, a gente não pode prever o que vai chamar a nossa atenção, né? Às vezes você tá lá no cinema, ou tá lá num bar, ou tá lá, sei lá, andando de bike no domingo, ou tá na academia, ou tá... Surge, como eu disse, surge uma conversa de um assunto que aquilo parece que acende alguma coisa dentro de você. Então, assim, você não pode simplesmente querer ser, eu quero ter mais paixão, eu quero ser mais criativo nesse campo interno, né, mental. A gente tem que partir para o mundo, para a interação com as pessoas, partir para a ação. Foi exatamente essa busca que se eu parar para analisar, que eu me envolvi ao longo da minha vida, durante a vida, colocando a minha criatividade na rua. Eu nunca tive medo de dizer sim, eu sempre disse sim, olha lá. Sempre fui curiosa, sempre quis investigar mais sobre aquilo que me inflamava. Sempre gostei de interagir com as pessoas nesse aspecto, né? Sempre gostei do feedback. Quando eu era mais nova, não lidava muito bem com as críticas, era bem dura. Hoje já é melhor, não é o ideal ainda, é uma coisa que eu preciso melhorar, mas eu sempre que alguém me fala alguma coisa, antes a minha primeira intenção era de barrar. Hoje não, eu escuto. Posso até assim, o que essa pessoa tá querendo dizer? Mas ouvindo, entendeu? Com ouvidos atentos, porque sempre tem coisa que a gente tira que melhora a gente como pessoa, que melhora nosso projeto, melhora a nossa ideia. Então, assim, essa minha segunda dica é leia e escute história, veja coisas, interaja, converse, até com pessoas desconhecidas, com o seu coração aberto. Abra mais seu coração para o mundo. Dedique-se aí a melhorar a sua técnica, a sua arte ou o seu trabalho, se for o caso, pelo prazer que isso pode te proporcionar e não pela obrigação. Sair desse piloto automático, né? Conecte-se aí com o espaço onde você vive. Jogue sem medo entre mares nunca antes navegados, para ser poética.
e mergulhe, tome essa decisão consciente de mergulhar tanto nas águas serenas da sua vida quanto no mar desconhecido, sempre com a mesma intensidade, sempre munido de curiosidade. Então, assim, pavimenta o caminho para sua paixão chegar até você, porque ela não está dentro de você, ela está fora de você, ela está no mundo, tá? Então, assim, vamos lá. Se você anda se sentindo desmotivado, vivendo uma vida sem graça, sem paixão, a minha dica número 2 é: envolva-se em novas atividades. Saia da sua rotina. Mesmo que esses novos interesses, no começo, não tenham nada a ver com o que você está fazendo no momento. Encontra tempo aí para esses novos, para essa nova abertura, para esse novo tempo. Esse tempo para você lidar com o mundo ao seu redor, né? Aliás, quanto mais diferente, mais fora da caixinha for sua busca, na minha opinião, se colocar em movimento é a melhor iniciativa que você pode ter quando você está empacado. É aquela coisa do primeiro passo, né? Mesmo que você não saiba exatamente o que você quer, mesmo que você não saiba exatamente o que você está procurando, para onde você está indo, apenas dê o primeiro passo. Qual é o menor passo possível para você sair da inércia? Isso é um conceito do Design Thinking, que é uma metodologia de pensamento criativo, e que eles trabalham muito com essa ideia do mínimo produto viável, MPV, né? Então é MPV, eu vou falar para você tem que achar o seu MPV também. Mínimo passo, em vez de produto, viável. Qual é o mínimo passo que vai te animar, te deixar um pouquinho mais? Se você pudesse escolher alguma coisa hoje que você faria que te deixaria um pouco mais animado, o que seria? Escreve isso, investigue isso, vá atrás disso. Mesmo que no começo você não tenha muito tempo, tá? Para isso. Vai encontrando brechinhas na sua rotina, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para investigar essas coisas, tá? Essa foi a segunda dica. A terceira dica, falei que eram 3. Essa aí, o Anderson vai gostar dessa, que a paixão só cresce com planejamento. Então, assim, o importante é que a ativação inicial do interesse novo aí que você tenha, vou dar uns exemplos, tá? Tipo, se alimentar mais saudavelmente, ter uma nova área de estudo na sua faculdade, no trabalho. É importante que esse interesse inicial seja seguido de um contato que desperta e reativa essa atenção. Então, não adianta nada, assim, que legal, eu vou dar um exemplo da alimentação saudável. Você está apaixonado aí muito sobre alimentação saudável, nutrição, tal, e tá, foi isso. Você não segue, você não dá sequência àquilo, né? Então, tipo, você não vai atrás, por exemplo, de realizar uma nova dieta, uma nova rotina de exercícios. Você para ali naquele interesse. Que legal, que interessante isso, que bacana. Gostaria de inserir mais desses conceitos na minha vida, não faz nada. Não dá o mínimo MPV, o mínimo passo viável, né? Então, assim, investigar a fundo esses interesses quando eles surgem na sua vida, né? Aquelas coisas que te inflamam, que te deixam curiosa, querendo saber mais, é fundamental. Assim, o que as pessoas às vezes não conseguem fazer é dar sequência a esse interesse inicial, né? Não conseguem encontrar essa motivação. Tipo, tá, legal, bacana, posso fazer isso, que legal, a dieta tal, vou pesquisar lá, um nutricionista, vou cozinhar mais, olha que interessante, fazer outro link, né? Então, se eu quiser comer mais saudavelmente, muito provavelmente eu vou ter que aprender ou desenvolver novas receitas, vou ter que me virar na cozinha. Como eu posso me virar melhor na cozinha? Eu vou pegar aqui uma dica de tal lugar, uma técnica e tal, e você vai construindo essa história e vai se planejando esses novos aprendizados, vamos dizer assim, né? Então, assim, se perguntar, quando surge um interesse, qual approach eu posso ter nesse assunto? Será que então que eu desenvolvo, eu contrato um serviço que faça comidas e já entreguem pronta, orgânicas, saudáveis? Será que eu me envolvo em fazer novas receitas? Será que eu vou escolher na hora do almoço descer para comer no restaurante orgânico ou vegano da esquina, né? Então, assim, que passos que eu tenho que refazer, né? Quais são as variáveis que eu tenho que consultar para conseguir levar esse interesse adiante? Como é que eu me planejo para tomar pequenos passos que me levem mais perto do meu objetivo, né? Então, a gente tem que estar sempre revisando essas metas e ajustando o planejamento. Senão a gente desmotiva mesmo, né? Tem estudos que falam muito, uma coisa muito interessante, que é sobre a ligação da recompensa na criação de um hábito. Você sente dificuldade em seguir com o planejamento à frente aí na sua vida?
de criar um hábito mais saudável, um novo hábito intelectual, um hábito físico, enfim, ou até um hábito social de interagir mais, de sair mais para o mundo, se você tem esse certo bloqueio com isso, planejar esses passos e aliar recompensas a esses passos. Então, assim, poxa, que legal, quero me... Voltando a falar, tô usando o exemplo da alimentação, mas você pode usar aí esse exemplo como você quiser. Quero me... Tá, meu interesse em nutrição, comida natural, que legal. Então tá, primeiro passo é esse interesse. Segundo mínimo passo, vou almoçar todos os dias naquele restaurante orgânico que tem ali na esquina, porque eu vou cuidar mais dessa alimentação. E daí nisso, você passa uma semana comendo coisas incríveis, você desincha, emagrece, sobe na balança, de repente você viu que sem esforço nenhum, só mudando a alimentação, sem passar fome, o que é mais importante, você emagreceu 1 quilo, vem aquela euforia. Se nesse momento você aliar uma recompensa, você vai lá vai lá numa sessão de cinema que você queira ir, vai assistir uma peça de teatro, vá cortar o seu cabelo, vá fazer uma escova no cabelo, vá comprar um livro que você estava querendo há muito tempo ler, se dê isso de presente, alie essa recompensa aos passos e você vai ver que você não vai se sentir desmotivado. Então, assim, a paixão só cresce, dica 3, com planejamento. E saber planejar tem vários truques que podem te motivar aí na vida. Então, assim, se você tá se sentindo desmotivado, vivendo uma vida sem graça, sem paixão, a dica número 3 é: planeja suas atividades de maneira a deixar que as coisas sempre fiquem cada vez mais interessantes. Essa dica do aliar uma recompensa é uma delas. Existem outras maneiras de fazer isso. Então, assim, se a dieta ou rotina de exercícios que você tá fazendo, às vezes para de funcionar. Porque, sei lá, às vezes você não... Às vezes ela não surte o efeito necessário, às vezes você não encontrou motivação, você não estava pensando, poxa, se eu emagrecer 1 quilo como eu pus no meu planejamento aqui, eu vou comprar aquele livro que eu quero, ou eu vou naquele classe de teatro, ou eu vou fazer alguma coisa legal, comprar um presentinho, um miminho pra mim e tal. Se você não encontra essa motivação, você não tá planejando direito aí do outro lado, né? Então, assim, sempre que as coisas ficarem tediosas também, o planejamento pode te ajudar muito. Pergunte-se, tá, isso aqui tá um tédio. Acontece na vida. Deus sabe que eu tive altos momentos de tédio. O que eu posso fazer para deixar isso mais interessante? Estabelecer uma nova meta? Com certeza. E relacionar, às vezes, uma recompensa ainda maior se eu atingir essa meta? Com certeza. Quem não gosta, né, de se daquela luta de você com você mesmo, daquela competição saudável, de você com a sua melhor versão, né? Então, assim, existem várias maneiras. Eu falei eu citei o exemplo da alimentação, mas tem na faculdade dá para fazer isso, na escola, no seu trabalho. O seu trabalho cai na rotina. E você tá aí arrancando os cabelinhos pensando que eu vou ter que pedir demissão, vou ter que trocar de emprego e tal. Que tal propor, às vezes, para um chefe, um superior, uma mudança no approach do seu trabalho, trabalhar com uma equipe diferente, trabalhar numa nova linha de investigação, uma nova linha de projeto de trabalho, mudar aquela coisa de mudar de área, às vezes dentro da própria empresa, ajuda pra caramba. Se o seu problema é no trabalho, por exemplo, com a desmotivação, né, de não encontrar paixão, às vezes você vai encontrar paixão em outra área, em outra equipe, com outras pessoas, né? Então, assim, eu sei que a busca, gente, eu falei dessas 3 dicas, eu sei que a busca não é fácil, tá? E que para esse cultivo da paixão leva a gente a investigar a fundo a nossa própria vida, os nossos próprios porquês e enfrentar aquilo que a Nádia e a Karina falaram, das nossas próprias crenças limitantes, dos medos que bloqueiam a gente, né? Eu também passei por isso, tá? Como eu contei para vocês lá no começo do Hangout. Não se sintam sozinhos, todo mundo passa, isso é do ser humano, tá? Eu sempre pensava, mas caramba, o que eu tô fazendo pulando tanto de galho em galho, sabe? O que eu tô procurando que eu não encontro? Eu devia ser mesmo essa pessoa leviana que todo mundo falava, eu ficava em nó, meu pai tem razão, minha mãe tem razão, todo mundo tem razão, sou perdida, incapaz de realizar mais com a minha vida. Eu tinha esses questionamentos também. Então, assim, muitas vezes, a verdade é que você até sabe quais são as suas paixões, mas você não consegue encontrar um meio de colocar essas paixões em prática. E daí você fica mudando de rota como quem muda de roupa, né? Então, assim, não é porque é uma paixão que ela vai funcionar feito um passo de mágica, caiu do céu na sua vida, tipo filme. É aí que muita gente se ilude. Saber manter uma paixão acesa, sabe? Mesmo depois de anos envolvido com aquela atividade, que é o grande segredo, né? Que nem casamento, né? Tipo, se reapaixonar o tempo inteiro por aquela pessoa. O que você faz num casamento?
quando você está sempre buscando maneiras de reacender a paixão? Você cuida do outro, vocês planejam viagens juntos, metas juntos. Olha, ó, a coisa da recompensa, olha a coisa do planejamento para a paixão como é importante. Ah, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos redecorar o apartamento, e daí vocês juntam aquela grana e a recompensa é ir lá, escolher e fazer as coisas e deixar tudo do jeito que vocês queriam. Vamos planejar ter outro filho, qual é a recompensa, a própria criança. Então, assim, existe todo um planejamento pra gente. A paixão não se mantém, usando exemplo amoroso, né? Uma paixão não se mantém sozinha. Você tem que estar o tempo inteiro fazendo aquilo que eu falei nas dicas. Investigando esses interesses, novos approaches, estudando, dedicado, com perseverança, né? Então, assim, saber manter a paixão acesa, minha gente, mesmo depois de muito tempo, é o grande segredo do sucesso, se é que a gente pode dizer assim. Então, assim, se você aí do outro lado, quem achou essas dicas, quem achou essas 3 dicas que dá para colocar em prática? Ser mais curioso com os processos, foi a dica número 1, né? Manter esse olho infantil, de buscar novos interesses, de sacar aquilo que inflama a gente quando a gente está na nossa vida, na nossa rotina, ir atrás disso, investigar melhor. Essa é a dica número 1. A dica número 2, de que a paixão está nas coisas, não está ela não mora dentro de vocês, você não vai despertar de repente, a paixão da minha vida, não, está fora, né? Então, assim, você tem que se vivenciar, você tem que arrumar um tempo na sua rotina, por mais doida que ela esteja, para investigar esses processos. E 3, planejar a paixão, né? Planejar o passo a passo dessa paixão, alimentar essa paixão com planejamento, com recompensas. Quem acha que é viável colocar essas 3 dicas em prática aí, levanta a mão. Diz um eu, dá um joinha, clica num coraçãozinho aí, só para eu ver aqui. Então, assim, se você anda tendo esses questionamentos, que eu sei que você está assistindo aqui, você está tendo, e acredite, os seus questionamentos aí é a norma, tá? Todo mundo se questiona, todo mundo tem que lidar com medo, com a resistência. Não é o desvio, não, é o normal. A gente que se sente desviado, mas todo mundo passa por isso. Uma quarta e última dica, que eu falei 3, mas eu vou dar mais uma quarta dica boa para compartilhar. Olha o Anderson levantando as mãos. Faz a Cora levantar as mãozinhas antes. A Dinda já vai colocar ela no caminho certo. Então, assim, eu tenho essa quarta notícia que é muito boa. Então, se você tá aí se sentindo desmotivado, vivendo a vida sem graça, sem paixão, com essa dificuldade, a minha dica número 4 é: se jogue com força e vontade na semana Rock Your Life. Eu e a Manu, minha sócia nesse projeto do Rock Your Life, a Manu tem o blog maravilhoso, Ambiente Vistoriado. Vocês devem, alguns de vocês aí do outro lado, tenho certeza que seguem. A gente organizou um evento, um super evento online, 100% gratuito, que vai te ajudar na nossa busca pelo autoconhecimento, né? Porque a paixão, no fundo, é isso, né? Essa investigação, essa curiosidade, é a gente... a relação que a gente tem com a gente mesmo e como a gente se relaciona com o mundo, essa troca, né? Então, assim, através de ferramentas super poderosas, você vai conseguir investigar quais áreas da sua vida aí precisam de mais atenção. Onde se encontram, fazer uma analogia boa aqui, essa semana a Rock Your Life vai te ajudar a descobrir onde se encontram as sementinhas da sua paixão. Elas estão por aí, jogadas pela terra, né? E como pegar essa semente, cultivar e transformar em árvores lindíssimas, cheias de flores e frutos, fazendo com que você tenha um 2017 regado à beleza, né? Regado a boas coisas, a um bom planejamento, a bons objetivos, a boas paixões e a metas realizáveis, né? Então, assim, a semana Rock Your Life vão ser 7 dias para você fazer de 2017 o seu melhor ano. A Nádia também levantou assim aí, sensacional. Então, assim, na semana Rock Your Life, que eu e a Manu preparamos para você, você vai aprender que acreditar mais em si mesmo, olha lá, é a alma do negócio. Vai aprender que saber identificar quais áreas da sua vida merecem mais atenção aí e saber onde se escondem as suas paixões é fundamental. Você vai aprender a controlar o medo, olha lá o que a gente conversou, e a planejar, 2 coisas que a gente conversou aqui hoje, sem falhas, o seu novo projeto de vida. Você vai ver que isso é muito mais fácil do que você pensa.
Existem várias técnicas e ferramentas. Eu falei a da recompensa, né? De sempre é uma recompensa, um novo hábito. Existem muitas coisas, isso aqui foi só o começo, né? Então, assim, vai aprender a controlar isso aí e a realizar mais. Então, assim, vão ser 7 dias que a gente vai estar junto. A gente vai fazer, vão ser várias aulas em vídeo, tá? Junto com a apostila de exercícios, onde a gente vai abordar temas. Anotem aí os temas. 4 segredos para você conquistar o seu melhor ano. 5 erros que destroem as suas metas todos os anos. O mapa definitivo para você seguir e conquistar suas metas em 2017. E descobrir como fazer do ano que vem um ano inesquecível. Ou seja, nessa semana acho que a gente vai passar junto, totalmente online, totalmente gratuita. A gente vai te mostrar que dá sim para planejar, para executar e não planejar para esquecer. Né? Todo mundo pula 7 ondinhas lá no novo, uma semana depois esqueceu de tudo que prometeu, né? Então assim, a gente vai aprender a planejar para executar. A gente já está totalmente imerso aqui nesse material, já estamos ajeitando os últimos detalhes, editando os vídeos para deixar tudo aí incrível, inspirador para você. Então as aulas vão começar daqui 2 semanas, tá? No dia, anota aí, 28/11. 28/11 começa a semana Rock Your Life. E assim, fica o meu convite, se você quiser participar, cadastra, é facinho, entra lá, rockyourlife.com.br, rockyourlife.com.br. Entrem lá, só colocar o e-mail, tem um campinho, coloca o seu e-mail, entrar, pronto, você já está cadastrado e vai receber por e-mail os avisos de quando as aulas forem pro ar. Já faz uns 3 anos que eu e a Manu organizamos esse evento, tá? Ano passado a gente teve mais de 1.000 pessoas participando das aulas com a gente. E a gente também tem as metas, a gente também tem os nossos planejamentos. E esse ano a gente planejou para alcançar 5.000 pessoas. Sim, multiplicar por 5. Estamos audaciosas na meta. E a gente já está com 2.500 pessoas inscritas. Então você vê que estamos chegando lá. Então eu queria pedir a sua ajuda aqui para você compartilhar o link da semana Rock Your Life, rockyourlife.com.br, nas redes sociais, manda por e-mail, manda por WhatsApp para a galera, chama a galera para esse evento, que vai ser online, vai ser gratuito, super fácil de participar. E eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de água aí na sua vida. Eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu esse reality até o fim. Muito obrigada por participar, vocês foram incríveis aí, obrigada pela interação. Eu espero do fundo do coração ter conseguido tirar um pouquinho do peso dessa palavra, né, tão pequena, paixão, mas tão importante, e deixar essa mensagem para você, que se você usar essas 3 dicas que eu dei aqui, você vai conseguir destravar, tá? Isso é o primeiro passo, gente, é o mais difícil, porque ele é o mais importante, se colocar em movimento, né? Eu também espero do fundo do coração ver todos os rostinhos aqui, né, que eu vi nos avatares aqui dos comentários lá na Semana Rock Your Life. A gente vai aprender muito, tá? A planejar metas e executar as suas paixões e seus projetos pessoais. 2017 eu tenho certeza absoluta que vai ser o seu ano. E eu e a Manu vamos estar esperando vocês de braços e coração aberto lá, tá bom? Beijo, gente! Até mais!